Olá, graça e paz. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o tema por que você não está prosperando. Tem alguma área da sua vida que você não se sente próspero? Isso pode ser em qualquer área, ela não precisa ser exatamente na área financeira. Afinal de contas, o que é prosperidade? Prosperidade é você se sentir satisfeito com o que você tem. O que pode significar prosperidade para mim pode não ter o mesmo significado para você. E o que não nos faz prosperar? Vou te dar um exemplo de uma das coisas que não nos permite prosperar, e se chama reclamação. O povo, que foi confiado à liderança de Moisés para ser levado ali do Egito para a Terra Prometida, um dos motivos deles não entrarem na Terra Prometida, não serem prósperos nessa área, foi a reclamação. Deus estava lhe dando todo o suporte, todo o apoio, o alimento, dava maná, coluna de fogo e abria o mar, e mesmo assim as pessoas reclamavam. Lê aqui comigo o que está escrito no Salmo 78, verso 17 ao 20, que diz assim: eles, porém, continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo na estepe. Em seu coração tentaram a Deus, exigindo o alimento mais apetitoso ao seu paladar. Vocês conseguem imaginar Deus provendo ali no meio do deserto, e eles não estavam satisfeitos com o maná que o Senhor estava mandando. Eles queriam algo mais aguçado ao paladar. Você pode estar pensando aí, julgando esse povo, mas será que você não faz isso? Será que a gente não faz isso no nosso dia a dia? Verso 19 diz assim: exclamaram contra o Senhor, questionando: será Deus capaz de servir-nos à mesa no deserto? É verdade, ele bateu na rocha e eis que brotou água e jorraram torrentes, mas poderá também fornecer pão e prover de carne seu povo? E vocês podem ver o nível de ingratidão do povo. Deus ali provendo, dando toda a assistência, as necessidades, suprindo as necessidades do povo. Eles estavam reclamando. Gente, é muito triste quando a gente tem algo ao nosso redor e a gente não sabe valorizar. O verso 57 e 58 vai nos dizer assim: desertaram e, como seus pais, o atraiçoaram, envergonhando-se como um arco frouxo. Com seus altares idólatras, eles o irritaram tremendamente. Com seus ídolos, lhe provocaram ciúmes. Ou seja, eles estavam, além de Deus estar provendo ali, além de eles estarem reclamando, como se não bastasse, eles estavam adorando outros deuses. Eles não estavam adorando só ao nosso Deus, eles estavam adorando a outros deuses, estavam construindo altares idólatras, sendo que o Deus que estava provendo tudo, eles estavam reclamando. O Deus que eles deveriam estar agradecendo, eles estavam reclamando. E como se não bastasse, estavam construindo altares idólatras. E nós somos assim. Quantas das vezes no seu dia a dia você para e reclama? Quantas vezes no seu dia a dia você não tira um momento para Deus e você substitui Deus por qualquer coisa, qualquer ambiente, qualquer pessoa? Isso também é um altar idólatra, porque você deixa de dar a adoração a Deus, um tempo de dedicação a Deus, e você acaba dando o seu tempo para tudo, mas para Deus não. Então o que a gente precisa ser vigilante enquanto isso. Continuando aqui no Salmo 78, no verso 37, vai dizer assim: de coração inconstante para com ele, não eram fiéis à sua aliança. Você pode perceber que pessoas que geralmente reclamam de tudo, ou que não valorizam o que tem, na maioria das vezes são pessoas inconstantes. São pessoas que não sabem muito bem o que elas querem. Por isso que nada as satisfaz. Por isso que nada a sacia. Elas não são gratas por nada, porque elas são inconstantes. Elas não têm algo que fala assim: nossa, pra mim aqui, obrigada Deus, aqui tá bom. Não, ela sempre vai procurar um motivo para reclamar. Em conversa com Deus, eu perguntei pro Espírito Santo: Senhor, como que a gente separa um pensamento crítico? Porque nós somos, às vezes, nossos pensamentos são críticos. Antes mesmo de a gente querer pensar, a gente vai ver, a gente já pensou em algo. Por exemplo, a gente tá num restaurante e provou, pensou: nossa, a comida tá sem sal. E aí eu perguntei pra Deus: Deus, como que a gente separa o que é uma reclamação do que é só um pensamento crítico, uma observação sobre algo? E Deus ministrou ao meu coração algo muito simples: Sara, existe uma linha tênue entre você ter um pensamento
e entre a reclamação. A reclamação é quando você abre a boca e você reclama, você clama por aquilo, você traz aquilo pra você. Você fica falando, repetindo. Essa é a linha tênue entre você ter um pensamento crítico e você guardar pra você, tudo bem, o arroz não tá tão bom, mas obrigada, porque eu tenho esse arroz, então não vou ficar reclamando, sei lá, com minha mãe, com quem que seja que fez o arroz pra mim, que não tá com sal. Ao invés disso, eu vou pegar e vou colocar um pouquinho de sal. E aí tá essa linha tênue, porque quando a gente abre a boca pra ficar falando, isso se torna uma reclamação. E Deus tem me ministrado muito nisso. Antes dessa palavra chegar aí pra você, eu tô sendo ministrada. Essa palavra é pra nós, é pra você e é pra mim, porque nós somos assim. Quantas vezes a gente não tem esse hábito de ficar reclamando, de ser insatisfeito, e isso é algo que o nosso Deus, ele não se agrada. E você tem valorizado o que Deus tem te entregado? Sabe? Porque a palavra de Deus também vai nos dizer que quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. A pessoa que ela não dá valor às pequenas coisas que o Senhor já colocou na mão dela, e ela tá reclamando, por que Deus vai colocar coisas maiores? Ou seja, vai ser aquele ciclo de insatisfação. Quanto mais eu tenho, mais eu vou reclamando, e aí eu vou procurar algo melhor para satisfazer a minha sede de reclamar das coisas. Essa palavra, ela tá em Lucas 16:10. Vou ler pra você, pra só não ficar aqui nas minhas palavras. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Em Hebreus 10 também vai nos dizer assim: porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com seu nome, pois serviste os santos e ainda os serves. Em Jeremias 17:10 também vai nos dizer assim: eu, o Senhor, sondo profundamente o coração, examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude e conforme as suas obras. Ou seja, Deus vê o que você está fazendo, sabe? Se você tem batalhado por algo, se aquilo está sendo muito custoso para você, saiba que Deus, ele está enxergando o que você está fazendo. Sabe, a gente só valoriza, na maioria das vezes, a gente só valoriza aquilo que nos custa, aquilo que nos custou algo. Você pode reparar uma pessoa que ela batalhou muito para ter algo na vida dela, para uma conquista, seja uma casa, seja um relacionamento, seja uma mãe que não conseguia ter um filho. Você pode ver que aquela pessoa que batalhou muito para ter aquilo, ela valoriza cada momento. E muitas das vezes, Deus não nos dá o que a gente pede rapidamente, porque Ele quer nos ensinar a valorizar, a sermos fiéis àquilo que Ele nos entregou. Porque se Ele entrega as coisas de mão beijada pra gente, a gente não sabe como administrar aquilo, a gente não sabe valorizar da maneira certa, e aquilo se perde. Ao invés de ser uma bênção, se torna uma maldição. Se você está passando por isso no dia de hoje, se você está percebendo que está passando por um processo e que está sendo muito custoso para você, você está pedindo para Deus algo e está demorando, calma, acalma o seu coração. Nesse processo, pergunte para Deus: Senhor, o que eu preciso aprender durante esse período? O que o Senhor está querendo me ensinar? É para você fazer essa pergunta para Deus, para você perguntar o que você precisa aprender com isso. Não para você ficar reclamando e trazendo maldições para sua vida. Eu quero te propor um exercício. Quando você perceber que você vai abrir a sua boca para reclamar de algo, lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Traga à memória as coisas que Deus fez pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Todos os livramentos que Deus já te deu, os que você viu e os que você também nem viu. Porque Deus nos dá livramento que a gente nem vê. Porque olha um dos erros que o povo que passou ali pelo deserto cometeram. Aqui voltando, no Salmo 78, só que agora o verso 42 diz assim: não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor. Ou seja, o povo não lembrava, caiu no esquecimento. Eles se tornaram rotineiros, murmuradores. Eles se esqueceram do que Deus já tinha feito pela vida deles, dos livramentos que Deus já tinha dado. No verso 34 também vai nos dizer, voltando um pouco aqui: sempre que Deus os castigava com morte, eles o buscavam, com fervor se voltavam de novo para Ele. E quantas das vezes a gente não é assim?
A gente só volta pra Deus, só lembra de Deus nos momentos difíceis. Quando tá tudo bem, quando tá tudo certo, a gente nem ora, né? Mas quando tá difícil, apertado, pô, agora o que eu faço? Ah, tem Deus. Lembra de Deus na última hora. Não, a gente precisa lembrar de Deus todos os dias. O quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso e o quanto a gente é dependente dEle. E lembra que você, na maioria das vezes, só valoriza o que te custa. Só o que te custou muito para ter o que você chorou, o que você clamou, pediu muito a Deus. Quando Deus te entregar a bênção, agradeça. Agradeça, porque uma das melhores coisas é quando você vê que Deus, Ele realizou aquilo que você tanto pediu para Ele. Sabe, é tão satisfatório você olhar para trás, ver o quanto você já chorou, o quanto você já sofreu por aquilo. E você olha pro seu dia hoje e você fala, Deus, hoje eu tenho, as minhas orações valeram a pena, sabe? Valoriza a família que Deus te deu. Valoriza a casa que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu, valoriza todas as coisas. Ai, Sara, mas o que eu tenho é pouco, não importa. Valoriza, porque quem é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito, porque se a pessoa é fiel no pouco, ela vai ser fiel também no muito. E creia, quem diz isso é a palavra, não sou eu sou aqui só uma mensageira de Cristo para trazer a mensagem para você. Eu oro para que Deus Ele venha abençoar você, a sua casa, a sua família, que essa palavra ela venha edificar o seu coração, que o Espírito Santo Ele venha abrir o seu entendimento e que você possa ser abençoada e tocada e que esse hábito de reclamar e murmurar possa ser quebrado na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Um beijo. Tchau, tchau.